O que é um adolescente? Onde vivem? O que comem? O que pensam? Como conversar com eles? Vamos tentar entender isso hoje no GeoLê. E aí pessoal, meu nome é George e eu tenho o privilégio, a honra e o grande desafio de ensinar adolescentes. Eu trabalho especificamente com um grupo de adolescentes na igreja e é algo que eu gosto de fazer, juntamente com a Rita também, porque pra mim, assim como pra Rita, a fase da adolescência foi muito importante. Na verdade, a fase da adolescência por si só é uma fase bem atípica, onde você tá deixando a infância, aos poucos ganhando maturidade e tendo vontade de fazer coisas meio que besteira, meio que novidade, meio que, na verdade, você não sabe o que você quer da vida, mas você quer muitas coisas, você quer muito, não sabe o que. É mais ou menos assim que a gente resume o perfil de um adolescente. Mas é algo bastante difícil de lidar e assim, não é à toa, apesar de achar um tanto ofensivo, que algumas pessoas chamam o adolescente de uma fase complicada, diz que é um aborrecente, diz que adolescente é uma fase que os pais só passam nervoso e não sabem o que fazer com seus filhos. Mas eu tenho aqui 5 livros, 3 que são assim, que são muito bons e 2 que são extras, são bons também, mas vou deixar como extras. Mas ao todo eu vou falar de 5 livros que de certa forma me trouxeram princípios que me ajudaram a como lidar com adolescente. Eu sou um grande exemplo de alguém que ensina adolescentes, né? Não é esse o ponto. Mas esses livros me ajudaram a pelo menos eu tentar fazer alguma coisa, saber mais ou menos onde eu posso, o que eu posso fazer com eles, né? Bom, um dos livros que eu quero indicar pra vocês é A Idade da Oportunidade, do Paul David Tripp. Esse livro é da editora Batista Regular, ele tá com uma capa nova, essa capa aqui meio jeans já tá um pouco passada, né? Eles fizeram uma capa, olha só a nova capa, bem mais bonita, bem mais moderna, né? É um livro bem interessante porque ele define a idade da adolescência como uma idade bastante oportuna. Ele é um livro escrito especialmente para os pais, para como os pais podem lidar com seus filhos e usar da oportunidade, da idade, das descobertas, dos desafios e tal, para aplicar o evangelho da graça de Deus. É um livro feito para pais, porém ajuda muito pessoas como eu, que não sou pai, mas que tenho que lidar com o coração desses pequenos teens. Se você quiser saber mais informações sobre esse livro, a Rita já fez um vídeo sobre ele que está aqui no canal. Um outro livro para indicar que eu não conhecia é Crescendo com o Seu Filho Adolescente. Esse livro aqui é do Eugene Peterson, é aquele cara que é o autor da Bíblia, A Mensagem, né? Não que ele é autor da Bíblia, mas ele é autor da tradução A Mensagem. Esse é um livro, né, um pouquinho mais fininho, e o princípio desse livro é bem interessante, é um livro que eu não conhecia, eu recebi ele para ler emprestado de uma mãe de adolescente, então acho que ela quis me ajudar, né, certamente. Mas, como vocês podem ver pelo título, também é um livro que fala para pais de adolescentes de como eles devem lidar com os seus filhos. O que eu achei interessante sobre esse livro é que ele destaca basicamente 12 frases que são muito comuns da adolescência e que muitas vezes carregam um tanto de exagero que as pessoas mais velhas olham e falam: "Ah, seu mundo não vai acabar por causa disso. Ai, que bobagem. Ai, meu filho é exagerado." E a gente acaba não valorizando o que eles dizem por causa da forma que eles dizem. Mas o que Eugene Peterson nos ensina através desse livro é como encontrar sinceridade ou como encontrar o que precisa realmente ser tratado naquela frase de exagero ali. Então, seu filho vem com uma frase carregada de exagero, você limpa um pouco os exageros ali, né? Não precisa você chegar e bater de frente, mas você limpa ali, você consegue, opa, meu filho tá precisando ser tratado nessa área, meu filho tá precisando de ajuda nisso aqui, meu filho precisa levar uma bronca não pelo exagero, mas por causa dessa coisinha aqui que está por trás desse sentimento, dessa expressão exagerada dele. É um livro que eu achei bem interessante, eu não conhecia, como eu falei, mas foi muito útil e tem sido útil pra mim no meu lidar com adolescentes. Esse livro aqui é da editora Palavra. Um outro livro pra indicar, esse aqui é bem novinho, é um livro da Jaqueline Crowell, Isso Muda Tudo, um livro da editora Fiel. E esse aqui, certamente, sem dúvida, é o livro da capa mais linda. Olha que obra de arte.
Eles colocaram um verniz localizado aqui, nessa cruz no meio, nesse mundo meio espacial, cósmico aqui. E tem uma pessoa aqui com um celular no ouvido, ouvindo uma mensagem do WhatsApp. E aqui no fundo você consegue ver a fotinha da autora, recomendações de várias pessoas aqui. E o livro vem com as margens da página laranja, né? Só as margens mesmo, tá? O livro não é laranja, não. E ainda uma cordinha pra marcar a página. É muito capricho, gente. É coisa linda. A Editora Fiel mandou bem demais nesse livro. O subtítulo desse livro é Como o Evangelho Transforma a Vida de Garotos e Garotas. Esse aqui é um livro com uma pegada um pouco mais diferente, porque ele é um livro escrito para adolescentes. Os outros dois são livros mais para instruir pais, mas também certamente líderes, né, de adolescentes, mas esse aqui é para um adolescente ler. Esse livro fala sobre o Evangelho e como o Evangelho transforma a nossa vida. E talvez você esteja pensando... E qual é a diferença desse livro? Acontece que esse livro procura usar de uma linguagem mais acessível para o adolescente, com alguns maneirismos, não vou dizer gíria, mas com algumas ilustrações que fazem mais sentido para a mente adolescente ou para a fase adolescente. É escrito por essa autora e ela escreveu quando ela tinha 18 anos. Então olha só algumas questões que ela traz aqui, né? Você se acha popular? Você gosta do seu cabelo e da sua aparência? E ela diz, meu nome é Jaqueline, tenho 18 anos, amo sushi, chocolate amargo e filmes de futebol. Mas a coisa mais importante sobre mim e o objetivo da minha vida é seguir a Jesus. Ele mudou a minha vida. Esse é o assunto desse livro. Ele é um livro bem legal e bem sistemático, então quando ele vai falar de pecado, ele elenca 5 formas de como lutar contra o pecado. Quando ele vai falar sobre igreja, ele diz 3 características da igreja verdadeira. De como lutar contra o pecado, ele elenca aqui algumas questões, né? Tem sempre desenhozinhos semelhantes a esse e depois vai comentando cada uma dessas coisas. Esse aqui é um recurso muito presente no livro e muito atraente, a meu ver, tanto pela imagem quanto pela sistematização em pontos, né? Bem didático. Aqui você pode ver outro exemplo semelhante, né? Sobre memorização da Bíblia, como memorizar a Bíblia. E esse aqui é sobre características do cristão. Eu achei muito legal. Olha essa mãozinha. Então, se você não é um adolescente, esse livro aqui é um livro que eu indico a você adquirir para você, sei lá, talvez saber da melhor forma para lidar e apresentar a mensagem do evangelho para o adolescente, ou talvez para você entregar na mão de um adolescente ou presenteá-lo, né? O que é legal sobre esse livro é que ele mostra a verdade cristã, as doutrinas da fé cristã. Porque muitas vezes o ensino para o adolescente na igreja está muito ligado a questões práticas, a questões de usar tatuagem ou não, se pode namorar ou não, fique longe das drogas. E ok, é importante o adolescente ouvir sobre esse tipo de coisa, até porque, fora do contexto da igreja, ele vai ser desafiado e tentado em questões nessas áreas. Porém, mais importante do que tudo, não adianta ele ser um moralista prático sem que seu coração esteja entregue a Jesus Cristo. Então esse livro mostra a importância de o adolescente ser salvo e conhecer Jesus Cristo e ter a sua vida transformada pelo evangelho, pela mensagem do evangelho e totalmente entrega a ele em santidade. Então isso é muito bom. A centralidade do evangelho em uma linguagem para adolescentes, em uma edição lindíssima, Editora Fiel. Bom, esses 3 livros para mim são principais e eu tenho 2 extras aqui por motivos particulares de cada um. Um deles que eu tenho para indicar é Futuros Homens, do Douglas Wilson. E essa capa é simplesmente maneira, né? Os moleques brigando aqui, os outros lá no fundo, otário, toma a cabeça, criando meninos para enfrentar gigantes. E esse livro, ele entra aqui na categoria de extras, porque ele fala sobre masculinidade. Então, digamos assim, que ele não seria um livro para uma garota ler, ou para você saber como lidar com a sua mocinha, a sua filha, garota, ou enfim. E ele também é muito mais abrangente do que a adolescência. Ele fala sobre maturidade para a virilidade, para ser um homem formado. Ele é um livro que foi muito importante para mim quando eu tava nos meus 18 anos, mais ou menos. E uma coisa interessante que ele fala é sobre a característica da masculinidade está muito associada com a responsabilidade. E que muitas vezes até os próprios pais estragam os seus filhos quando os protegem, os livrando de todo tipo de responsabilidade para que eles nunca fracassem, para que eles nunca assumam a responsabilidade de prestar conta de nada, nunca façam nada desse tipo. Porém, isso é impossível de livrar o seu filho de todas essas questões. Um dia ele vai quebrar a cara
cara, e se você não ensinar, ele vai quebrar a cara da pior forma possível. Então esse livro fala muito de como você educar o seu garoto, né, pra ele ser uma pessoa responsável e adquirir essa maturidade de enfrentar as dificuldades da vida, né, seja envolvendo trabalho, seja envolvendo estudos, seja envolvendo garotas e tudo mais que faz parte da vida, né? E essa ideia aqui dessa capa dos moleques brigando é muito legal. Eu acho muito... é muito menino, sabe? Digamos assim, aquele estereótipo pesado de brincadeira de menino. Mas a grande questão que o Douglas Wilson quer dizer com essa ilustração, e ele diz isso nas linhas iniciais do livro, é que muitas vezes a gente olha pra um garoto que está pulando de uma cadeira por um sofá, ou que ele está brigando na rua e coisas desse tipo, e a gente olha pra isso e fala, tá errado, né? Não, você não deve fazer isso, você não deve ser uma pessoa violenta, você não deve quebrar as coisas e tal. E realmente, ele não deve quebrar as coisas, ele não deve sair brigando na rua com qualquer um. Mas a grande questão que o Douglas Wilson quer mostrar é que existe virtude mesmo por trás de questões um tanto imaturas como essa. Virtudes tais que precisam ser direcionadas para uma visão correta. Eu vou ler um trecho que ele fala sobre isso. Digamos que um garoto quebra uma cadeira porque ele estava pulando sobre ela da cama de cima do beliche, né? A cadeira embaixo, o menino pulando. Ih, pá! Tô imaginando a bagunça, né? A incredulidade vê o custo de uma cadeira. Eu não acredito que você quebrou uma cadeira de novo, Joãozinho. A fé vê intrepidez e coragem, ambas, obviamente, a serem dirigidas e disciplinadas. Suponha que um garoto se meta em uma briga protegendo sua irmã. A incredulidade vê a falta de sabedoria responsável por uma situação que poderia ter sido facilmente evitada. Eu não acredito que você tava brigando na rua de novo, Joãozinho. A fé vê a masculinidade ainda imatura e que está começando a assumir o preço de ser homem. A incredulidade reprime, a fé ensina. Muito legal esse. Mas perceba, a grande questão é, não estamos apoiando crianças saltando do beliche para quebrar as cadeiras. Não estamos apoiando qualquer pessoa que piscou pra irmãzinha lá na paquera e o irmão vem, pá, mete um soco no olho. Não estamos falando de uma agressividade ou de violência, mas estamos falando de ver virtudes masculinas ainda imaturas, ou seja, precisam ser corrigidas, estão erradas, mas a questão é que precisam ser direcionadas para o lugar correto, ser usadas da forma correta. Então, enfim, é um livro que eu achei muito bom, é um tanto inovador essa pegada, porque ainda mais nos dias de hoje, onde qualquer tipo de expressão masculina um pouco mais viril é suprimida e quase é incentivada o garoto ser mais efeminado, enfim. Recomendo o livro Futuros Homens, editora Cleary, muito bom. Inclusive, o Douglas Wilson tem outros livros nessa mesma série sobre família, eu recomendo todos eles, mas agora esse. E o outro livro que eu recomendo como extra, também com muita dor no coração, porque esse livro é muito bom, mas é o livro Radicalize, do Alex e Brett Harris, um desafio para fazer a diferença na adolescência. É um livro especificamente sobre a fase da adolescência. Aí talvez você me pergunta, Mas, Jorge, se é um livro sobre adolescente, por que você tá indicando ele como extra? esse aqui é da editora Mundo Cristão, porém ele está esgotado, não está mais publicado. Mas eu indico aqui porque ele é especificamente sobre adolescência. Ele é um livro muito bom. Para você ter ideia, o livro tem o prefácio, ninguém mais, ninguém menos do que o man Chuck Norris! O livro tem um título em inglês, Do Hard Things, que significa faça coisas difíceis. E ele também é um livro que tem uma pegada apontando para a maturidade e como você deve desenvolver o adolescente, né, para que ele seja mais maduro. E existe algumas características que ele aponta o que seria essa maturidade e o que o adolescente pode fazer. Ou seja, seja radical, faça coisas difíceis, faça coisas que ninguém está fazendo, que ninguém quer fazer. Você pode ser mais radical, diferente, tal, yo, né, eu tentei falar de forma maneira, mas eu não sou mais adolescente, então ficou muito brega essa parte. Mas a ideia de radicalizar é isso. Passando rapidamente aqui em algumas questões do que ele chama de coisas radicais, uma delas é, primeiro, coisas que estão além de nossa zona de conforto. O segundo tipo de coisa radical é coisas que ultrapassam aquilo que se espera ou se cobra de nós.
A terceira coisa é coisas que são grandes demais para serem alcançadas sem ajuda. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito bom. A quarta questão é coisas que não oferecem recompensa imediata. E a quinta coisa é coisas que desafiam a norma cultural. Gente, assim, só como ele define essas tais coisas difíceis, já dá pra você imaginar várias coisas para trabalhar com os seus adolescentes, né? Mas eu também indico esse livro, apesar dele estar esgotado, porque é possível que você encontre por aí na vida, em um sebo, em uma livraria que tem um estoque antigo ou alguma coisa desse tipo. E esses caras aqui, o Alex e o Brett Harris, são irmãos do amigo Joshua Harris, que é autor do livro, por exemplo, Sexo Não é Problema, Lascívia Sim, Cave Mais Fundo, Garota Enquanto Garota, Eu Disse Adeus ao Namoro, Ortodoxia Humilde, que é um cara muito joia. Eu não acho que a Mundo Cristão vá publicar novamente esse livro. Mas se outra editora comprar os direitos e publicar, eu ficaria muito feliz em ver. E editora, se você estiver vendo isso e tiver com planos de publicar novamente esse livro, comprar os royalties, os direitos autorais e publicar, eu ficaria muito feliz em divulgar essa maravilhosa notícia, porque certamente é um livro que merece ser circulado em nosso território nacional. Pessoal, então é isso. Esses são 5 livros que me ajudaram, na verdade ainda tem me ajudado bastante, né? Na verdade, muitos livros me ajudam no meu ministério com adolescentes, mas esses aqui, sendo especificamente sobre tratamento com eles, questão de maturidade, questão de entender as suas coisas meio diferentes, seus jeitos de falar, meio... eu sou adolescente. Esses livros têm me ajudado, eu espero que ajude você também. Comente aí embaixo quais são os desafios que você tem ao ensinar adolescente, seja por você ser pai ou mãe de adolescente, ou trabalhando numa igreja que existam adolescentes. E é isso, eu vou ficando por aqui, até mais!